Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site, ou então se você chegou aqui nesse vídeo através do nosso canal no YouTube. Eu gravei esse vídeo especialmente para você que está tendo um problema com o financiamento do seu veículo, para você que já está sofrendo uma busca e apreensão, para você que já teve o seu carro apreendido, ou então para você que ainda está um pouco mais tranquilo, que não teve o seu carro apreendido, não teve um processo de busca e apreensão movido contra você, mas está percebendo que está tendo dificuldades em pagar as parcelas do seu financiamento de veículos e vai precisar aí ter uma revisão do seu contrato no intuito de deixar o seu contrato mais barato. Eu fiz uma apresentação especial aqui para vocês, vai durar aí por volta de uns 20 minutos. E antes de tudo eu quero te pedir muita paciência, porque se você tem um problema, você precisa enfrentar esse problema para você vencer esse problema jurídico. Então assim, se esforce, né? O que seria da nossa vida se não fosse enfrentar e saber lidar com os problemas? Então eu fiz essa apresentação especial, né, para você que está prestes a sofrer um processo de busca e apreensão ou já está se deparando com um processo de busca e apreensão. Bom, meu nome é Iraldo Marchetti, eu sou advogado especialista em direito bancário, né, na advocacia contra bancos, também sou especialista em contratos empresariais. Aqui estão alguns dos nossos contatos, né? O nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, onde você vai poder falar diretamente comigo ou também aqui nos mandar um e-mail. Antes de tudo, a gente precisa deixar bem claro os objetivos que nós temos num problema de financiamento de veículos. São dois objetivos básicos, né? O primeiro é impedir ou revogar uma busca e apreensão, né? Se eu estou pagando o meu financiamento, mas está difícil, eu preciso consertar esse contrato, né? Revisar para impedir que aconteça uma busca e apreensão e eu perco o veículo, ou então revogar essa busca e apreensão se eu já estou no processo de busca e apreensão. E o segundo objetivo é diminuir o valor do contrato. Ao mesmo tempo que eu vou tentar impedir ou revogar, eu preciso diminuir o valor desse contrato, tanto judicialmente, que é um dos braços aqui que a gente vai apontar, quanto através aí de uma negociação mais extrajudicial com o setor de negociações do seu banco para que você consiga pagar um contrato mais barato, ok? E eu gosto de deixar bem claro aí aos meus clientes ou aos meus futuros clientes o terreno que a gente está pisando, Então você precisa entender o mínimo do contrato, Nós na correria da vida, a gente acaba assinando contratos sem ler ou sem saber direito o tipo de contrato que é. Então eu trouxe para você sobre alienação fiduciária, que ela tem essa característica que faz toda a diferença, O veículo, ele não pertence a você. O veículo que você financiou, ele não é seu ainda, Ele pertence ao banco e ele só vai ser transferido para você, logicamente, no final do contrato, quando você pagar todas as suas parcelas. E por que a gente precisa falar isso? Porque você não pode fazer o que você quiser desse veículo. Tem muita gente que transfere o veículo ainda no financiamento, que passa para frente ou não gostou do veículo ou quer levantar dinheiro, mas você não pode fazer isso, porque o veículo pertence ao banco. E se esse veículo se perder, vai criar um problema muito grande aí para a sua vida, tá bom? E para explicar melhor os financiamentos de veículo e principalmente a busca e apreensão, eu fiz essa comparação aqui com o sinal de trânsito, nas três cores, no verde, no amarelo e no vermelho, no sentido de que o verde é uma situação mais tranquila, o amarelo é uma situação intermediária e o vermelho já é uma situação aí que você precisa ficar mais atento ainda e que vai se criar uma certa dificuldade de você corrigir esse problema, mas não que não é possível sim, e eu vou te mostrar como. Então, no verde
significa que ainda não existe um processo, mas você está tendo dificuldades de pagar essa parcela e ela pode se converter numa dívida que vai gerar uma busca e apreensão. Na cor amarela, um segundo passo, já existe um processo de busca e apreensão contra você e você precisa tomar alguma atitude quanto a isso. E no grau mais difícil aí, na situação mais complicada, é quando o veículo já foi apreendido pelo oficial de justiça. Então, para a gente alcançar essa solução, nós precisamos tratar isso da maneira mais correta possível. Então, vamos começar falando do sinal verde, né? De uma situação mais tranquila. Você está com aquele contrato, mas está percebendo que as parcelas estão ficando pesadas. E você vai precisar o quê? Diminuir essas parcelas, né? Para você transformar o seu contrato caro num contrato mais barato. E o objetivo nosso nisso é buscar a revisão do contrato judicialmente. E isso é muito possível, você consegue fazer isso. Aqui está disposto no Código de Defesa do Consumidor, né? A possibilidade do consumidor, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, revisar, né? Uma situação de direito, ela pode revisar o que está errado no contrato dela para que ela consiga diminuir os valores. E qual que é o objetivo disso? É acabar com juros abusivos, com tarifas ilegais, com outros encargos irregulares. Nós sabemos que mais de 90% dos contratos de banco no Brasil tem muitos problemas. Qualquer tipo de contrato, né? Não só o de financiamento de veículos, um capital de giro empresarial, um financiamento imobiliário, um cheque especial, até um contrato de cartão de crédito, a maioria possui irregularidades e nós precisamos combater isso. E na situação amarela, quando já existe um processo de busca e apreensão, você vai precisar aí ter um certo alerta, né? No Brasil, a busca e apreensão ela é inserida aproximadamente aí por volta do terceiro mês de dívida. Então você atrasou o primeiro mês, o segundo, depois do terceiro, em média, são quando os bancos vão colocar um processo contra você. Há casos que até mais adiante, né, com 6 meses, 7 meses, isso daí varia muito. E você precisa ter esse alerta, né, no qual eu te oriento a buscar evitar aí praticar duas coisas, né? Você tem que evitar fugir dessa situação, né? E também evitar esconder o veículo. Por que você precisa fugir? Porque o banco ele precisa ter uma abertura de que você está disposto a negociar, está disposto a pagá-lo, né? Está disposto a regularizar a sua situação. Então não fica assim desligando o telefone na cara do banco ou bloqueando o número da cobradora ali. Eu sei que isso às vezes enche o saco, né? É um pouco irritante, mas você precisa enfrentar o problema. Lembre-se sempre disso. A gente tem um problema, vamos enfrentá-lo para conseguir vencer esse dragão juntos, tá bom? E quando você já tem um processo de busca e apreensão, a história é a mesma, só que você vai precisar fazer uma defesa processual aí através de um advogado especialista contra bancos. E nessa defesa processual, você vai se juntar de grandes armas, né? Principalmente a sua arma jurídica e a sua arma dos cálculos matemáticos financeiros. Por quê? Porque você precisa provar ao juiz que aquele contrato está com várias irregularidades e que os valores, né, o calculado como saldo devedor naquele contrato também está errado. Por isso que você precisa de um laudo econômico financeiro para conseguir demonstrar isso na justiça. E aí você vai provar para o juiz: olha, excelência, eu atrasei esse contrato por conta de todas essas irregularidades, então eu mereço que o meu contrato seja recalculado e que seja extinta essa busca e apreensão para que a gente volte na situação o mais normal possível. E aí nós temos a terceira situação, né? O terceiro tipo de cliente, que é quando o carro já foi apreendido.
Eu preciso que você não se desespere, por mais difícil que seja, mas que você haja com coerência e sabedoria. Existem aí algumas possibilidades, né? Quando o carro é apreendido, o que a lei determina é que a pessoa pague em até 5 dias a totalidade da dívida. Então, se eu financei um carro de 50 mil, paguei somente 30 mil, ele quer que eu pague o restante dos 20 mil reais, né? E não que volte a pagar as parcelas normalmente, né? Essa é a lei, e isso é que os bancos querem, porque os bancos querem dinheiro na mão para fazer esse dinheiro girar. Só que a gente tem outras possibilidades, né? Você não precisa ir por essa possibilidade de se endividar de outra maneira para conseguir pagar o seu veículo de uma vez por todas. Você pode ter a possibilidade de fazer um acordo com o banco, mas para isso você precisa já estar naquele esquema de abertura, né? De abertura à negociação e não ficar fugindo e não ficar desligando o telefone. Só que eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque geralmente os bancos eles têm uma abertura maior para acordos, né? Para negociações, quando essa dívida é maior de 6 meses. Então, se o seu contrato ainda é mais recente, o banco dificilmente vai se abrir para negociar o seu saldo devedor com você, né? Ou com o seu advogado também, porque o advogado especialista em direito bancário precisa saber também negociar com os bancos. E uma terceira alternativa é a própria defesa processual, né? Que é um caminho que a gente orienta aí melhor para se fazer também e que eu vou te explicar melhor como é que isso acontece, né? Então aqui nós temos que em 5 dias é o prazo que a pessoa tem para pagar todo o contrato, a partir da apreensão do veículo pelo oficial de justiça. Ou então, se a pessoa optar, ela tem 5 dias a partir dessa apreensão do veículo para entrar com a defesa processual com o seu advogado. Então, nesses 15 dias, você vai entrar com a defesa processual, mas é necessário que você seja rápido. Por que eu falo isso? Porque é necessário elaborar tanto o laudo matemático financeiro quanto a própria defesa jurídica e casar esses dois elementos para que o cliente possa ser melhor defendido. Então você não pode deixar para procurar o advogado lá nos últimos dias não, senão vai ficar muito difícil dele se organizar e fazer todo esse trabalho matemático financeiro e jurídico para poder te defender, né? Então, com a defesa processual, a gente vai tentar reverter essa busca e apreensão baseado naqueles argumentos todos, né? De que o contrato é irregular, de que o contrato é abusivo, de que o contrato tem cláusulas onerosas de acordo com os cálculos, e vai tentar fazer com que o juiz reverta essa busca e apreensão e devolva o carro. E se você conseguir provar os erros do contrato judicialmente, aqui que vem toda a boa notícia, né? A justiça vai decretar a improcedência da busca e apreensão, o banco vai ter que te devolver o veículo, né? E agora, se o banco já tiver feito o leilão, você vai precisar ser indenizado. Ele vai te devolver em dinheiro o valor do veículo e mais 50% de multa. E essa multa está prevista lá no artigo 3º, no parágrafo 6º do Decreto 911, que é o que regulariza toda essa busca e apreensão, tá bom? E é isso, eu deixei assim de uma maneira bastante resumida, né, para que você possa entender o mínimo aí de como agir, né, o que fazer, né, diante de um processo de busca e apreensão. O importante é não fugir do problema e buscar um advogado especialista em contratos bancários o quanto antes, né? Eu deixei aqui os meus contatos também para você e fico à sua disposição para esclarecer outros tipos de dúvida.